Prezados e amados irmãos, é com imenso prazer em minha alma que os cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Deus. Desejando que as virtudes dos céus, do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja com os vossos irmãos, com a proteção, o amparo de Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e também de nossa santa e querida Vó Rosa. E irmãos, estando nesse ambiente tão santo, tão maravilhoso, não podemos jamais se esquecermos de se sentirmos abraçados pelo nosso santo e querido profeta Irmão Malta. Que todos então assim estejam, irmãos, abraçados pelo nosso profeta Irmão Malta. Ganhamos de Deus mais essa oportunidade de se encontrarmos reunidos à casa de Deus e que todos os nossos irmãos possam aproveitar ao máximo a oportunidade dada por Ele, o nosso Criador. Medite, irmãos, nos hinos, nas apresentações que os nossos irmãos irão pronunciar através do cântico. Medite, irmãos, em cada letra colocada nesse boletim, que expressa, irmãos, a todos nós, os irmãos irão perceber o amor de Deus para com todos nós.
Também estendendo esses cumprimentos àqueles que estão conectados conosco, meu muito obrigado, que a Santa Vó Rosa, o nosso profeta irmão Maldo, possam abençoar sempre. Carinhosamente, irmãos, eu convido a toda a igreja para se colocar em pé, aqueles que puderem, por gentileza. Nós iremos fazer oração iniciando os nossos trabalhos. Mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados para não se distrair. Oremos. Santíssimo Deus, nosso onipotente e eterno Pai, quanta graças, ó Deus, te damos de nesse momento se encontrarmos reunidos em Tua casa, a Santíssima Igreja Apostólica, e principalmente a satisfação de exaltar o Teu santo nome, exaltarmos também o nome do nosso Senhor Jesus, bendito nosso Salvador, nosso Redentor. O Senhor o percebe, ó Jesus, a alegria estampada à face de cada um de nós presentes nessa reunião e aqueles que também nos acompanham via internet. Alegrias essas, no qual reconhecemos o Teu poder, as Tuas virtudes, e a nossa exaltação também alcança o nome de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, poderosa Mãe, da Senhora Santa e querida Vó Rosa, o nosso Consolador, e a Ti, ó profeta irmão Maldo. E passamos nessa oportunidade a suplicar ao Senhor, profeta, e também à Senhora, ó Santa e querida Vó Rosa, que os Senhores tomem posse de todos os atos contidos nessa reunião, que os Senhores possam nos inspirar o coral, e principalmente levar o consolo, a bênção aos nossos irmãos. Nessa oportunidade, eles clamam nessa oportunidade o Senhor, o nosso profeta irmão Maldo, reconhecidos o seu poder, de suas virtudes, eu tenho certeza, o profeta irmão Maldo, ao merecimento de cada um deles, o Senhor já está agindo. E principalmente, não podemos jamais se esquecer daqueles, ó profeta, que aqui não estão presentes por motivo justo, mas que em seus lares estão com seu espírito, seu coração voltado ao Senhor, reconhecedores do seu poder, de suas virtudes, assim como também de nossa Santa e querida Vó Rosa, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e do Senhor Jesus. Portanto, ó Deus, eu declaro essa nossa reunião iniciada, e muito nós te louvamos, ó Deus bendito, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Cantaremos o número 1 intitulado Igreja Forte.
para me consolar. Busquei sem cessar, sofri a chorar, pois a verdade eu não podia encontrar.
chegando o grande dia que Jesus vem nos buscar com a nossa Santa Voz Rosa para o céu nos levará. E com esta esperança nós vivemos em santidade, sempre, sempre vigiando, entraremos na eternidade. Este dia é tão glorioso para o povo do Senhor, pois novamente nós veremos Santa Voz Rosa e Jesus o Salvador.
meu Pai e Criador, Rei dos céus, soberano Senhor. Creio em Jesus, eterno Salvador, Príncipe da luz, amado Redentor. Creio no Consolador, a Santa Voz Rosa, Rainha de amor. Santa, tão poderosa, creio também na Virgem Maria, Mãe do Salvador, Jesus, minha alegria. Creio nos santos e anjos do céu, que formam os exércitos no reino de Deus. Creio nesta santa igreja, criada pelo Pai, através do Senhor e do Consolador. Creio na doutrina desta santa igreja e nesta disciplina perfeita e divina. Honro a Jesus em todo o seu viver, a Santa Voz Rosa quero sempre obedecer, pois ela é a minha glória, é meu esteio, a minha vitória, minha vida, eu creio. Honro a Jesus em todo o meu viver, a Santa Voz Rosa quero sempre obedecer, pois ela é a minha glória, é meu esteio, minha vitória, minha vida. Eu creio com esta fé viva e poderosa, irei morar no céu com a Santa Voz Rosa. Com esta fé viva e poderosa, irei morar no céu. Com a Santa Voz Rosa.
Amém, irmãos. Nós passaremos para a mensagem. Tenho certeza que o seu coração, irmão, irmã, já foi preparado no transcorrer de nossa reunião para que essa mensagem possa ter êxito. Então, irmãos, eu leio a primeira mensagem, muito importante. O amor é o vínculo da perfeição. Nosso santo irmão Aldo, quando fisicamente entre nós, nos deu essa mensagem de incentivo às famílias e ao verdadeiro amor que deve existir em todos os filhos de Deus. Observe, irmãos, que Deus criou a raça humana e designou o casamento e a família como o mais fundamental das relações entre o ser humano. Portanto, a família começa com o casamento. Ou seja, por isso, deixará o homem, pai e mãe, se unir à sua esposa, tornando-se os dois numa só carne. Esta foi a lei que Deus deu no princípio ao unir o homem e a mulher. E Jesus completou na sua doutrina. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. O Senhor, ao unir o casal, mostrou que deveria haver uma unidade perfeita na formação da família. Não somente unir em uma só carne, mas também unir num só espírito. E esta unidade espiritual deve ser em Cristo Jesus e no Consolador. Deve o casal ter os mesmos pensamentos, a mesma fé, os mesmos sentimentos, que são as virtudes do Espírito Santo que habitam na família unida. Porém, só é perfeita esta união quando há em cada coração o verdadeiro amor. Por isso está escrito em nossa lei que o amor é o vínculo da perfeição. Vínculo é tudo que ata, liga ou une, e para unir a família se faz necessário haver o verdadeiro sentimento do amor, pois é um mandamento de Deus. É por esse motivo que o apóstolo São João, em sua primeira carta, diz assim: o mandamento de Deus é este, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo, e hoje também no Consolador, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Entendam, prezados irmãos, que sem o amor, no meio de uma família, não existe a verdadeira união. Quem tem amor, sabe perdoar, não se irrita, é misericordioso, é humilde, é paciente e tem muita consideração pela sua esposa ou seu esposo, pelos filhos e os filhos pelos pais. Entretanto, dentro do lar, precisa haver o respeito, a boa educação, saberem como se tratar, terem sempre um diálogo amistoso, sendo muito carinhoso e compassivos. O que está faltando em muitas famílias é esta união e o interesse de um ajudar o outro, e não só deixar para uma pessoa todas as responsabilidades. Cada um tem que carregar a sua cruz, assumir sua responsabilidade. Não é com estupidez e palavras ríspidas e duras que se conserta uma situação, mas com brandura,
e com boa educação, mostrando os valores morais e espirituais. É por isso que precisa haver a humildade. O apóstolo São Paulo ensina aos Colossenses dizendo: esposas, sejam subordinadas ao seu esposo como convém no Senhor. Maridos, ame as vossas esposas e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis os vossos pais, pois fazerem assim é grato diante do Senhor. Portanto, a esposa deve dar valor ao seu esposo e procurar ajudá-lo no governo e na administração do lar. E o esposo cooperar com sua esposa para que nada falte para o lar e nem para os filhos. Tenham sabedoria para educar e orientar os filhos, que sempre andem no bom caminho, e ensine-os o valor da nossa fé, da nossa doutrina e da disciplina, para que eles sejam bem-sucedidos na sua vida. Entendam que Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e eu, irmão Aldo, dependemos da família unidas, pois cada família, sendo unida, é perfeita a união na igreja, pois se souberem viver bem no seu lar, saberão viver bem com seus irmãos na igreja, e não haverá disputas, desunião e malquerença entre os apostólicos. Pois se alguém trata mal o seu irmão, é porque na sua casa acontece o mesmo dentro da família. Aceitem esses sábios conselhos de São Paulo em sua carta aos cristãos de Colossenses. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternura, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra pessoa, assim como Deus vos perdoou, assim também perdoai-vos, e acima de tudo, isto esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Afirma o Santo Irmão Aldo ao finalizar essa mensagem: eu, irmão Aldo, espero contar com a colaboração de cada família apostólica, que vivam unidos no amor de Cristo, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima. Irmãos, como está o seu lar? Como está a sua família? Como você, irmão, está tratando a sua esposa? Como que você, esposa, está tratando o seu esposo? Ora, irmãos, lhes fiz essa pergunta porque sabemos a resposta. Se cremos e confiamos nas palavras e nas orientações do nosso santo e querido profeta irmão Aldo, nós iremos responder: a minha família, pastor, está indo muito bem. Sobre a graça e a proteção da Santa Avó Rosa, sobre a graça e a proteção do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Por quê, pastor? Porque eu aprendi dele, porque eu aprendi dela, Santa Avó Rosa, a amar e a respeitar o próximo. E as coisas não aconteceram por acaso em minha vida, pastor. Muito pelo contrário, eu creio que foi providência de Deus colocar em minha vida uma esposa tão perfeita, um esposo tão perfeito, para formar esse lar, porque eu bem sei que tudo começa no lar apostólico. Irmãos, esse sempre foi o desejo do nosso profeta irmão Aldo, colocar em nosso espírito, em nosso coração, esse amor sincero de um para com o outro,
de colocar em nosso coração o verdadeiro amor que vem dos céus. E nós tivemos exemplos tão maravilhosos, irmãos, de como prosseguirmos nessa terra sob os cuidados de um santo profeta, que amou e respeitou a sua família e formou essa grandiosa família apostólica com perfeição. Quantos conselhos, quantas orientações nós temos, irmãos. Principalmente relatos importantíssimos, o que aconteceu lá atrás, no passado, onde Deus constituiu o homem, irmãos, primeiramente, colocou-o mesmo naquele jardim perfeito, sem impureza, sem pecados, mas Ele não iria deixá-lo sozinho, iria colocá-lo junto ao lado dele uma companheira. E irmãos, tinham tudo para viver sob a graça e a proteção dos céus, ou seja, no paraíso. Mas infelizmente, todos nós conhecemos a história, o fracasso daquela família. Não que foi Deus que assim o fez, mas, irmãos, os seus corações deram ouvido às coisas erradas e pecaram gravemente. E observa, irmãos, que tal pecado, irmãos, nós colhemos frutos até hoje. Até hoje. E Deus, com seu amor infinito, irmãos, tenta de todas as formas resgatar a raça humana, levar o conhecimento deles e dizer, bater em seu ombro e dizer: você me pertence, eu sou seu filho, eu te constituí para viver feliz sobre os meus cuidados. Quantos profetas, quantos apóstolos ensinaram, pregaram, evangelizaram, ensinaram com perfeição a amar e a respeitar a família. Observe, irmãos, que Jesus bendito, o nosso divino mestre, veio a essa terra e por muitas vezes uma só palavra ele aconselhava um casal. E esse casal, ao acolher o conselho de Jesus, se fortalecia em espírito. Criava, educava seus filhos no temor a Deus, mesmo porque a sua educação, a educação de Jesus foi perfeita. Maria e José, irmãos, educaram Jesus com maestria. Olha, irmãos, observem que eles se conheciam até mesmo pelo olhar, o marido e a esposa, carregando a imensa responsabilidade, a salvação da humanidade. Jesus educavam com amor e com sabedoria. Não existia rispidez, irmãos, não existia brigas, não existia contendas, divisões, não, muito pelo contrário, unidos por uma só causa, em amar a Deus e amar as obras de Deus. Eu me lembro de um fato importantíssimo, irmãos, no qual eles deixaram Jesus por um descuido, quem sabe, irmãos, e caminharam por alguns quilômetros, e observaram eles que Jesus não estava ao seu lado. Ah, se fosse nos dias de hoje, não é verdade, irmãos? Onde está Jesus? Eu deixei com você? Não, muito pelo contrário, contigo. Ali, irmãos, iria criar um pequeno atrito, irmãos. Nos dias de hoje, aqueles que não colocam em prática, logicamente. Mas quais foram, irmãos, os seus gestos? Eles olharam um para o outro, irmãos, e voltaram a buscar Jesus e encontraram o divino mestre a ensinar a doutores na sinagoga. Agora, irmãos, eu vou fazer uma pergunta para cada um do senhor e para cada um da senhora. Como que os senhores estão, irmãos, levando a sua vida cotidiana a educar os seus filhos? Como os pais,
Aonde os vossos pais estão a buscar os vossos filhos? Irmãos, sabem por que lhes fiz essa pergunta? É porque nós cremos que o profeta irmão Aldo está agindo na vida de cada um de nós. E o quanto nós pais se alegramos de encontrar os nossos filhos no temor do Senhor. E principalmente, irmãos, observar que eles fazem parte dessa santa igreja, cantando, tocando, regendo, pregando, servindo como diácono, diaconisa dessa santa igreja. Por que não dizer, irmãos, o ministério importantíssimo de membro, observando nesse momento o pastor pregar, observando os nossos irmãos cantar. Se isso nos traz uma grande alegria, irmãos, imaginamos nós, o profeta irmão Aldo, que lutou incansavelmente para restaurar famílias, que lutou incansavelmente para dar o amor a todos nós. Então, irmãos, observem que infelizmente hoje nós temos tudo o que precisamos em nossa santa igreja. Nós observamos as pessoas desse mundo, mães, pais que sofrem, que infelizmente mães perdem noites de sono ao lado do seu esposo, esperando, quem sabe, o seu filho voltar da rua, em algum lugar longidos, porque infelizmente procuraram outros caminhos. Então, irmãos, vale a pena, irmãos, se santificar, e por que não dizer através de uma palavra amiga, porque muitos irão perguntar aos senhores: nossa, mas eu observo que a sua família é tão perfeita, é tão santificado, teu filho tão obediente, tão consagrado, o que tu fazes? Onde andas? E dizer a eles: eu pertenço à igreja apostólica da Santa Avó Rosa e do profeta irmão Aldo. E eu aconselho a você pai, a você mãe, a você filho, participar de nossas reuniões, porque eu tenho certeza que irão se alimentar assim como nós fomos alimentados. Então, irmãos, a Santa Avó Rosa, o nosso profeta irmão Aldo, espera muito dos senhores. Pais, e vocês, filhos, pelo amor de Deus, respeitem os vossos pais, amem os vossos pais, agradeçam a Santa Avó Rosa, agradeço o nosso profeta irmão Aldo pela proteção que estão dando a cada um de vocês, agradeça a cada conselho que os vossos pais estão dando nessa oportunidade, porque são exemplos de pais, são dedicados pais a vocês, filhos. Portanto, irmãos, eu deixo essa mensagem em seus corações. Há duas mensagens ainda, irmãos. Uma que nos traz uma alegria muito grande, irmãos, e um privilégio. Eu tenho certeza, todos os nossos irmãos internautas, e os irmãos irão entender. Boletins apostólicos. Vamos relembrar algumas mensagens dos boletins oficiais de nossa igreja, desde o início de nossa obra, juntamente para os irmãos observarem que nada mudou em relação à nossa doutrina e disciplina, que são únicas e genuínas, conforme Jesus orientou a Santa Avó Rosa e ela ao bispo e a missionária Odete, para doutrinação dessa igreja. As mensagens sobre doutrina no boletim oficial de nossa igreja começaram a ser escritas e publicadas pelo bispo Eurico Matos Coutinho no ano de 1964. Anteriormente, nossos boletins eram apenas um informativo.
vamos compartilhar com os irmãos algumas mensagens. A primeira delas é essa, irmãos. Boletim de número 314. Ou seja, irmãos, nós estamos no boletim de hoje, 3602. Publicado dia 31/10 de 1964, intitulado Humildade e Paciência. Os membros da Igreja Apostólica devem querer vencer e nunca pensarem em derrotas. Como a Santa Avó Rosa sempre dizia a todos nós, irmãos, eu não gosto de povo desanimado, não. Eu gosto e amo um povo corajoso. Não é assim que ela sempre dizia? Nunca pense em abandonar a fé, nem tenham dúvida sobre a nossa doutrina. Não tenham dúvida nenhuma, porém, confie que nossa Igreja Apostólica recebe a orientação de Jesus. Ela é justa e sadia, e a revelar a todos, pois assim que é dirigida a nossa Igreja. Confiem e caminhem fervorosamente nessa caminhada para os céus. Não obstante, para poderem permanecer em face de tantas lutas e tantos ataques, precisam ter muita humildade. Humildade diante de Deus e de Jesus, fazendo sua santa vontade. Humildade também para poderem receber a doutrina, as ordens, as correções, a disciplina, tudo enfim, com paciência. É preciso que tenham humildade para ouvir os outros, ainda que ouça o que não gostem. É preciso que sejam humildes para suportar o seu próximo com paciência, sem o julgar mal, para não guardar no seu coração nenhum ressentimento. Humildade e paciência para vencerem o mal e ficarem sempre com Jesus. Há quantos anos atrás essa mensagem? E hoje ainda, irmãos, essa chama reacende em nossos corações. Aqueles que têm dúvidas, por muitas vezes, referente, irmãos, à nossa doutrina, à nossa disciplina, observem bem que ela nunca mudou e nunca irá mudar, sequer uma vírgula. Feliz é aquele, irmãos, que guarda em seus corações os ensinamentos de Deus, os ensinamentos da Santa Avó Rosa, porque em sua vida prospera, espiritualmente assim dizendo, irmãos, porque nessa Santa Igreja, ela é ampla em conhecimento, porque, irmãos, vem dos céus, vem dos céus. O quanto que é maravilhoso estarmos em nossa casa, em nosso lar, e observarmos, irmãos, que as letras destes hinos, que as mensagens publicadas ao boletim de nossa Santíssima Igreja, são inspiração dos céus. E aquele que o recebe com sinceridade, tem de Deus um amor muito grande. Irmãos, nós temos uma última mensagem. Eu leio na íntegra essa mensagem. A importância dos coros e orquestras de gêneros. Observe, irmãos, que são histórias maravilhosas para o conhecimento de todos os nossos irmãos. Prezados e amados irmãos regentes, músicos e coristas. Na mensagem anterior, relembramos a importância do coral apostólico e o seu objetivo, que é louvar a Deus em nossos santos, transformar vidas, acalmar corações e abrilhantar as nossas reuniões.
e que para isto precisamos estar sempre em perfeita união. Neste boletim, o Conselho Deliberativo relembra o fato de que, nesses longos 69 anos, o coral apostólico passou por uma constante evolução, sempre com o propósito de apresentar ao reino dos céus e à Irmandade Apostólica hinos com mais perfeição. É gratificante sabemos que todo o desenvolvimento desse trabalho teve a orientação direta dos nossos santos, Jesus, da Santa Avó Rosa e Santo Irmão Malta. Principalmente porque acreditamos de coração que tudo isto ocorreu como uma providência divina. No início desta obra, não tínhamos um coral formado e tampouco hinos próprios, mas a Santa Avó Rosa, com a sua imensa sabedoria, advinda de Deus e de Jesus, incentivou alguns obreiros que não tinham conhecimento musical a compor os primeiros hinos do nosso inário, bem como a aprender a tocar alguns instrumentos. E ela dizia a eles, com firmeza: confiem, peça para Jesus te ajudar. E assim a igreja foi crescendo, ganhando novos convertidos, dentre eles conhecedores da música, onde ela pôde nomeá-los regentes, orientá-los na formação do coral apostólico e incentivá-los a compor belos hinos inspirados por Deus. Nossas verdadeiras obras sacras, que até os dias atuais muito alegram os nossos corações. Porém, além do coral, que cresceu e se espalhou de forma organizada por todo o país, graças ao empenho dos nossos santos, da direção e do regente geral, juntamente com os seus adjuntos. Em nossa igreja foram formados grupos denominados coros e orquestras de gêneros. E todos eles tiveram e têm uma grande importância na obra apostólica, pois possuem um objetivo específico, seja para o desenvolvimento vocal ou instrumental, bem como para a socialização, educação e a evangelização dos seus integrantes. E o mais importante, este grupo também foram criados com apoio, orientação e aprovação da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Malta. No ano de 1964, a Santa Avó Rosa pediu para um grupo de vozes masculinas se apresentarem em todas as quintas-feiras, que posteriormente, e já denominado coro masculino, passou a viajar para diversas congregações do país, com o objetivo de levar um cântico diferenciado e dar atenção às pessoas menos favorecidas. E esse importante trabalho teve a sua continuidade com a orientação direta do Santo Irmão Aldo, reconhecido do valor deste grupo e dos benefícios alcançados juntos ao desenvolvimento da obra da igreja. Em 1972, a Santa Avó Rosa, através dos dons do Santo Irmão Aldo, pediu à direção e ao regente geral para formarem o coro infantil, para que as crianças apostólicas de 10 a 14 anos pudessem despertar em seus dons de cantar, através de hinos próprios, e a se preparar para adentrar no coral apostólico. E este importante trabalho teve a sua continuidade no ministério do Santo Irmão Aldo com o coro infanto-juvenil. E ele muito incentivou e orientou na condução dos mesmos, inclusive pedindo para participar apenas crianças de 7 a 12 anos. E hoje acreditamos
que muitos coristas, músicos, regentes e compositores despertaram os seus dons através desse importante trabalho. Também, no ano de 1972, um grupo de irmãs diaconisas e coristas se reuniam todas as segunda-feira na casa do bispo e da missionária, para cantar hinos do inário e duetos, bem como para para o ensaio de algumas irmãs que acompanhavam a direção em viagens às congregações. O grupo cresceu muito e o santo irmão Aldo orientou que se reunisse na sede, dando origem à festa do chá. Mas foi em meados de 2002 que a pedido de um regente adjunto da sede, o santo irmão Aldo aprovou a formação do coro feminino, que tinha o objetivo de o desenvolvimento vocal e a socialização das nossas irmãs. Ele orientou, incentivou e por diversas vezes assistiu os ensaios presencialmente. Também em 2002, alguns jovens regentes formaram um pequeno grupo de estudo instrumental, para que pudessem aplicar o seu conhecimento adquiridos em arranjos específicos. Em pouco tempo, com dedicação e comprometimento, o grupo cresceu e se tornou uma grande orquestra, apta a apresentar belos arranjos, com maior qualidade e precisão. Em 2003, com a aprovação e incentivo do Santo Irmão Aldo, a orquestra foi denominada Orquestra Filarmônica da Igreja Apostólica. O FIA, que passou a se apresentar periodicamente na sede e em algumas congregações. E da mesma forma, aconteceu em 2009, quando foi formado o coral da UFIA, com o objetivo de praticar o estudo da voz e executar os nossos hinos com técnicas vocal e dinâmica em geral. Em 2012, o Santo Irmão Aldo chamou o regente do coro infanto-juvenil da época e compartilhou sua grande preocupação com jovens que não estavam interessados em participar do grande coral. E com sabedoria e humildade perguntou ao regente o que poderia ser feito para solucionar aquele problema. Após ouvir do regente que era possível formar um coral de jovens com o objetivo de praticar o cântico com um repertório diferenciado e socialização. Ele pensou por alguns minutos e aprovou, dizendo: pode fazer, a avó vai ajudar. E esse belo trabalho com os jovens vem sendo realizado desde então, com jovens de 13 a 29 anos, e são notórias a beleza, os grandes benefícios alcançados. Prezados irmãos, não conseguimos mensurar os grandes benefícios que todos os grupos e gêneros proporcionaram para o coral apostólico e pela obra dessa igreja. Não conseguimos mensurar quantos corações foram convertidos e consolados ao ouvir, ao participar de um desses grupos corais. Tudo graças ao dom da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que com muita sabedoria, não medindo esforços para louvar a Deus e a Jesus com perfeição, conduzindo seus filhos apostólicos com amor, sempre com o objetivo de salvar almas para o reino dos céus. Porém, precisamos ter a consciência e fé de que eles não aprovaram a criação desses grupos com o objetivo de dividir e desunir a Irmandade Apostólica, e muito menos o coral apostólico.
Muito pelo contrário, foi para motivá-lo e ajudá-lo na obra de Deus. Eles tinham a esperança de que os coros e orquestras de gêneros, o grande coral apostólico seria o maior beneficiário, pois as oportunidades de desenvolvimento seriam maiores e, consequentemente, os nossos hinos teriam mais perfeição. Não foi justamente isto que aconteceu? Sim. Basta olharmos para trás e notarmos o quão grande foi o desenvolvimento do nosso coral e de nossa orquestra, deixando muitos músicos e maestros profissionais não apostólicos admirados. E para que esse trabalho possa continuar a dar frutos, precisamos entender de uma vez por todas que a Santa Vô Rosa e o Santo Hermomaldo aprovaram a criação desses grupos para que regentes, músicos e coristas se desenvolvessem, se unissem e nunca desprezarem o grande coral apostólico. Nem houvesse distinção de irmãos por competição e rivalidade, muito menos para que os seus integrantes se esquecessem do seu compromisso assumido junto ao grande coral apostólico, deixando de participar e aplicar o seu conhecimento no mesmo. Portanto, o Conselho Deliberativo vem, através dessas palavras, demonstrar a grande importância de todos os trabalhos musicais da igreja, com o objetivo de deixar gravado em seus corações de que nada foi por acaso e devemos valorizar, apoiar e respeitar, pois somos um só corpo, uma grande família musical. Tudo o que temos foi graças à inspiração, dedicação e orientação da Santa Vô Rosa e do Santo Hermomaldo. E devemos, como fiéis obreiros, lutar para preservar o que eles nos deixaram e assim continuarmos a alcançar bons frutos para esta maravilhosa obra de Deus. Que possamos refletir com gratidão sobre tudo o que temos nesse santo caminho. E quando as dúvidas, alguns sentimentos ruins surgirem em seus corações, peçam sabedoria a Deus e aos nossos santos, para que não deixemos de praticar a união, o amor, a empatia para com os nossos irmãos e para com os trabalhos realizados em nossa amada Igreja Apostólica. Amém. Aí está, irmãos, essa mensagem maravilhosa, nos contando, portanto, essa magnífica história. Eu vou deixar, irmãos, para nós meditarmos no dia de amanhã, um pouco sobre esse assunto. Nós temos mais um hino, no qual esse maravilhoso coral irá apresentar, intitulado Sou Vencedor. Apostólico é muito bom, porque aqui eu vivo no reino da luz. Tenho as bênçãos da Santa Vô Rosa e do Santo Hermomaldo e as graças de Jesus. Sou
sou corajoso e confiante, sempre, sempre vou lutar para defender a minha igreja. Nesta peleja para trás não vou voltar. Amém. Prezados e amados irmãos, os agradecimentos finais a todos os nossos irmãos que estiveram presentes nessa noite. Obrigado pelo seu carinho, pela sua reverência, que tiveram não só com a minha pessoa, mas também com esses santos e anjos que se fizeram presentes, também os companheiros de ministério estão presentes, também o coral, pelas belíssimas apresentações. Se tiver algum irmão ou irmã nos visitando pela primeira vez, volte mais vezes. Esta é a sua casa. Tenho certeza que a Santa Avó Rosa e o nosso profeta irmão Aldo já está agindo em sua vida. Carinhosamente convido os nossos irmãos que se encontram sentados para se colocar em pé. Em sentido de reverência e adoração ao nosso Deus, oremos. Querido e amado profeta irmão Aldo, nós queremos nessa oportunidade exaltar o teu santo nome e também te agradecer. Agradecer ao Senhor de cada vez mais nos alimentar, de nos fortalecer com as suas virtudes. Querido Deus, nosso Pai eterno, Jesus bendito, Mãe Virgem Maria Santíssima, no transcorrer dessa reunião, as suas virtudes se faziam presentes, pois o Senhor traz do alto céus a paz de espírito, a paz aos nossos corações.
e nos encheu da graça do Espírito Santo de Deus. Por isso, ó querido Deus, Jesus bendito, nós queremos agradecer aos senhores por nos darmos força, entendimento, coragem para vencer as adversidades da vida. Ou seja, o coral apresentou um hino maravilhoso para finalizar a nossa reunião, dizendo que essa Santa Igreja já é vitoriosa. Mas também mostrou a todos nós que o inimigo ele é astuto e perverso. É por isso, Santa Avó Rosa, que suplicamos nesse momento que a Senhora nos protege, nos segure em seus braços, nos ensine e nos mostre o caminho no qual nós devemos trilhar para sermos perseverantes e continuarmos sendo esse povo vitorioso. Santa Avó Rosa, profeta Irmumaldo, aqui nessa caixa de pedidos de oração contém alguns pedidos. Não sei o que pedem, mas a certeza que temos é que reconhece o poder que a Senhora assim o tem, assim como do nosso profeta Irmumaldo. Pedidos esses, quem sabe, avó, aqueles irmãos que se encontram acamados em um leito de hospital, aqueles que se encontram com a sua família deslacerada, aqueles que se encontram em lugares longínquos, que a Senhora derrame a sua proteção, o seu amparo. Mãe Virgem Maria Santíssima, que a Senhora os cubra com o seu manto santo. Queridos e amados irmãos, ao retornar para os vossos lares, que todos possam permanecer com essa paz, com esse amor, que todos possam ter uma noite perfeita e um domingo abençoado por Deus. E ao finalizar esse domingo, nós iremos se encontrarmos reunidos a essa Santa Casa. Que assim seja da sua santa vontade, ó Santa querida Avó Rosa. Eu declaro a Deus essa nossa reunião por encerrada, e muito nós te louvamos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.